como o Brasil passou de exportador a importador de imigrantes? Que motivos torna o país um destino para os fugitivos da crise europeia? O Repórter Senado de hoje investiga como estamos tratando estes novos imigrantes. Quais as condições de trabalho e permanência aqui? As políticas do Estado para refugiados e imigrantes ilegais. A exploração da mão de obra barata dos bolivianos em São Paulo e a realidade dos haitianos e senegaleses que entram diariamente no Brasil pela fronteira da Amazônia. Neste primeiro bloco, o repórter Chico Santana mostra um novo panorama da imigração de estrangeiros para um país que nasceu indígena, mas se tornou multicultural graças à miscigenação com imigrantes de várias nacionalidades. Além dos indígenas que aqui já moravam, a população brasileira se formou com os imigrantes portugueses, espanhóis e escravos negros africanos. Com a abolição da escravatura no século XIX, o país promove as primeiras levas de imigrantes. Japoneses e italianos vieram trabalhar na lavoura do café. Na mesma época, chegam sírios e libaneses, que fugiam da crise político-econômica do Império Turco-Otomano. Os libaneses logo ficaram conhecidos como os turcos, os mascates, imortalizados até na literatura brasileira. Para ocupar a região sul, o Brasil também atraiu alemães, poloneses, ucranianos, eslavos, pomeranos e outras nacionalidades europeias. Se você realmente for analisar a nossa história republicana, apenas durante 2 décadas nós tivemos mais brasileiros para fora, saindo do Brasil, do que estrangeiros ingressando, que foi exatamente os anos 80 e 90, na época da crise fiscal. Em todos os demais períodos, nós tivemos um número maior de imigrantes vindo para o nosso país. Nós somos um país de imigração. A crise que levou à Primeira Guerra Mundial trouxe ainda mais imigrantes. O cidadão brasileiro moderno é fruto desta aquarela cultural, presente em diversas expressões, na música, na alimentação, na imprensa, nos gostos das novas gerações de brasileiros, na diversidade religiosa. Esse é o bairro do Brás, em São Paulo, que no passado foi ícone da presença da migração italiana no Brasil. Hoje ele abriga os comerciantes coreanos que vendem a produção dos bolivianos. E numa clara demonstração da harmônica convivência entre culturas, a rua que homenageia Monsenhor Andrade da Igreja Católica abriga a Mesquita do Brás. É um país que não tem um rosto só. Ele do oriental ao africano, ao perfil do europeu, tudo cabe no Brasil. Esse país é um país de multicultura. O Brasil é uma miscigenação maravilhosa. Acho que o Brasil é um retrato perfeito acabado desta forma de acolher bem todos aqui chegam. Em todo o planeta, 250 milhões de pessoas, 4% da população mundial, vivem longe da terra natal. E de cada 1.000 pessoas que abandonaram seu país, 4 escolheram o Brasil como destino. Quando se fala da presença de estrangeiros no Brasil, logo vem à mente a migração já centenária dos japoneses, que chegaram aqui para trabalhar nas plantações de café. Mas hoje o Brasil abriga mais de 1 milhão de estrangeiros. Estrangeiros que chegam todos os dias, de todas as partes, para tentar uma vida melhor. Isso não dá nem 1% da nossa população. Os países em desenvolvimento chegam a ter até 20% da sua população composta por estrangeiros. Recebe muito bem, muito, muito bem. Ele não tem, sabe, ele gosta de ajudar as pessoas. Falei para você, uma vez eu perdi na rua, mas, nossa senhora, todo mundo quer me ajudar. O Brasil, a esse nível, tem essa grande vantagem, que é o facto de ser uma proximidade cultural. Torna essa adaptação mais fácil do que qualquer outro país. Isso não tenho dúvida nenhuma. Aqui, portugueses, japoneses, italianos e espanhóis ainda são as principais nacionalidades.
Juntas, representam mais da metade do total de migrantes que estão legalmente no Brasil. A crise econômica que atingiu a Europa e a América do Norte a partir de 2009 e o crescimento constante da economia nacional fizeram do Brasil um novo porto seguro. Uma diversidade muito grande de novas nacionalidades. Nós temos tido chegada de chineses, temos vendo chegada de americanos, de europeus, de países da Europa Oriental. Aconteceu também a existência, a descoberta do pré-sal. E, portanto, tudo isso fez com que, de facto, o Brasil ficasse no centro dos olhos do mundo, de uma forma geral. Nos últimos 2 anos, a chegada de trabalhadores estrangeiros pela porta da frente aumentou quase 50%. Em 2012, foram 70 mil. Profissionais com alta qualificação. Na bagagem, emprego garantido. Esse visto temporário de 2 anos, mais de 80% tem pelo menos o ensino superior completo. Então, nós estamos falando de uma escolaridade elevada. Você tem não só um fluxo de retorno dos brasileiros que estavam no exterior para o Brasil, mas também uma busca maior de oportunidades de emprego no Brasil por parte de estrangeiros. É resultado de um conjunto de fatores. Em primeiro lugar, fatores de ordem econômica. Em segundo lugar, há de se levar em conta aspectos de natureza política. O Brasil passou a ter uma maior visibilidade internacional. Em terceiro lugar, nós não podemos ignorar que existe uma dimensão cultural. O país é visto como tradicionalmente receptivo aos migrantes. Um país aberto, democrático. Para 2013, as estimativas são de 60 mil profissionais, todos com carteira de trabalho assinada e bons salários. Você tem desde a questão de uma pessoa que vem fazer uma rápida assistência técnica no Brasil, né, até situações de pessoas que vêm ficar por um período mais longo e vêm ficar mesmo como empregados de empresa aqui no Brasil. Hoje, 1 em cada 4 portugueses está desempregado. O contabilista lusitano Rui Carvalho é um exemplo de profissional qualificado que fugiu da crise europeia. Natural de Oporto, deixou o país em 2009, com 34 anos, mulher e 2 filhos. Em Brasília, trabalha numa empresa multinacional de telecomunicações. Rui é visto pelos amigos como um sortudo e um visionário. Muitos querem seguir os passos dele. As pessoas dizem que tu foste na hora certa, essa é basicamente a frase que eu ouço. Tu foste na hora certa, portanto, porque eu vim em 2009, e, portanto, nota-se que há um número crescente de pessoas que contactam, se souberes de alguma coisa na minha área e tal, oportunidades, isso existe sem dúvida alguma e eu acredito, infelizmente, que isso vai continuar ainda por algum período de tempo. A presença de empresas internacionais em grandes projetos estruturais, os novos descobrimentos de petróleo e eventos como a Copa do Mundo obrigaram a importação de mão de obra especializada. O setor que mais demanda é o setor industrial. Particularmente o setor do óleo e gás. Demanda uma quantidade bastante importante de técnicos, de profissionais, de geólogos, engenheiros que não estão disponíveis hoje no Brasil. Telecomunicações, a parte da indústria automobilística, que está sempre fazendo expansões na sua planta. E você tem também alguns outros setores que passaram mais recentemente a ter uma demanda, como é o caso do TI, da tecnologia da informação, e mesmo algumas áreas, como por exemplo a própria construção civil. Receber os grandes eventos passou a ideia de que aqui teremos muitas oportunidades de empregos. O destino Brasil acaba por ser um destino quase que natural, com um potencial de crescimento, com um potencial de investimento que essas grandes obras envolvem. E, portanto, isso exige, obviamente, mão de obra, trabalho especializado e, portanto, isso foi uma das razões, com certeza. Estados Unidos, Reino Unido, Filipinas, Índia e Alemanha são as nações que mais fornecem mão de obra contratada legalmente. Um tipo de trabalhador que não se encontra em fartura por aqui. Esses profissionais estrangeiros, eles muitas vezes trazem visões inovadoras. E isso faz com que haja uma troca importante, de conhecimentos, de perspectivas. Isso revela, de um lado, a pujança da economia brasileira, mas, por outro lado, aquilo que nós vimos alertando desde o ano passado sobre o risco de um apagão
logístico na mão de obra. E é o que nós estamos vendo agora. É claro que o lado positivo é quanto maior for a absorção de uma mão de obra qualificada, maior é a possibilidade de que, através dela, em vez de perdermos empregos, nós podemos gerar novas oportunidades de trabalho. Na construção civil, por exemplo, um bom engenheiro pode, tocando uma obra rapidamente, gerar uma demanda maior de mão de obra. Acho que qualquer sociedade moderna necessita de mão de obra de todos os cantos. Nós vivemos uma economia globalizada. A migração feminina para o Brasil ainda não é de grande proporção quando comparada à migração masculina. Em termos de idade, geralmente jovens. A maioria dos migrantes que vêm para o Brasil são pessoas que eu diria que têm entre 20 e 30 anos de idade. O sonho dos estrangeiros agora é outro. Durante muitos anos, o Brasil era apenas uma passagem. A crise financeira no hemisfério norte mudou este comportamento. Uma parcela significativa das pessoas que vêm, elas acabam ficando, né? Porque acabam criando raízes aqui no Brasil, né? Acabam formando família ou então acabam gostando do país e prorrogam sua estada, depois transformam sua estada em uma estada permanente. O pensamento de casa e de regresso a casa está sempre presente, mas infelizmente a situação hoje em Portugal não contribui muito para que eu tenha esse pensamento num curto prazo. A entrada de profissionais de nível superior no Brasil enfrenta um obstáculo: reconhecer o diploma. Ao contrário da Europa, aqui não é automático, nem do Mercosul. Às vezes, o estrangeiro tem que abandonar a sua formação. O fato de não poder seguir uma carreira de nível superior, ser professor em letras ou de ser médica, isso lhe angustia? De vez em quando sim, mas depois passa. Aqui aprendi muita coisa. Além de cabelo, maquiagem, aprendi paciência, aprendi dar valor ao que a gente faz. Muito difícil, porque cada universidade tem a sua própria atuação, né? E muitas vezes demora, né? Porque para poder obter a validação é preciso complementar os estudos no Brasil. E tudo isso, então, traz um procedimento muito demorado. A dificuldade de importar médicos para suprir uma carência de 10 mil vagas ilustra os entraves da burocracia. Para contornar o problema, a dupla diplomação tem sido a saída. Universitários diplomam-se no Brasil e no país de origem. Coincidência ou não, a quantidade de universitários estrangeiros nas nossas universidades cresceu. Em 2012, foram cerca de 12 mil. Muitos vêm de países com tradição de boas faculdades, como França e Portugal. Mas no ano passado, os campeões foram os colombianos. Quase 12% dos estudantes que fazem graduação e pós-graduação aqui. Sempre houve um fluxo de estudantes para o Brasil, sobretudo de países de língua portuguesa e também dos países vizinhos aqui, dos países latino-americanos, né? Mas também o crescimento do nacional e o maior interesse no Brasil como um país em que muitas oportunidades profissionais poderão surgir, tem gerado um maior foco de atenção também na área estudantil. Esta é a situação da engenheira colombiana Tatiana Giraldo. Na Universidade de Brasília, faz mestrado de Biologia. Ela já tem seu projeto de vida, claro. Eu queria fazer esse link entre biologia molecular e uma área clínica, que eu estou trabalhando agora. Então, por isso, eu estou muito contente porque consegui fazer esse link. A legislação não facilita aos estudantes estrangeiros a conseguir um emprego, apesar de toda a carência existente. Nós temos um problema hoje no Brasil que é a nossa legislação migratória. Essa legislação ela proíbe que o estudante no Brasil trabalhe, né? E ela também exige que toda mudança de categoria migratória seja necessário que o estrangeiro saia do Brasil e obtenha um novo visto no exterior. Isso torna muito difícil, né, a retenção de talentos. O governo também busca facilitar a realização de estágios nas empresas nacionais. Nós, para incrementar a mobilidade de profissionais de alta qualificação, criamos uma nova possibilidade que são essas pessoas que fazem
mestrado e doutorado no exterior estrangeiros, em universidades estrangeiras, que eles possam ter uma experiência de trabalho de curta duração no Brasil durante suas férias, por exemplo, voltem depois para concluir os cursos e, quem sabe, depois, por já conhecer o Brasil, por já ter feito contatos aqui no Brasil, possam regressar. Eu acho que hoje há um grande debate no Brasil, na mídia, no próprio governo, na sociedade brasileira, sobre essa questão da atração de profissionais qualificados, o brain gain, né? Como é que você se torna mais atraente para o estrangeiro com formação em áreas estratégicas para o país, para que esse estrangeiro venha trabalhar e contribuir para o desenvolvimento nacional. A SAI tem um projeto que já vem sendo desenvolvido há alguns anos, acho que tem fomentado um debate, que eu acho que é um debate saudável, no sentido de abrir mentalmente o Brasil. A gente está mais aberto, perceber primeiro que somos um país fechado, acho que é o primeiro passo, e depois no sentido de facilitar as burocracias, salvaguardando os direitos trabalhistas dos trabalhadores aqui residentes. Isso é muito importante, não é qualquer tipo de atração de cérebro, mas é uma coisa feita com critério, com devido cuidado. Então nós hoje estamos trabalhando numa nova proposta legislativa que dê conta de suprir os déficits de direitos, os déficits de governança e os déficits de integração social dos migrantes. E temos expectativa de encaminhar essa nova proposta ainda nesse segundo semestre para que ela possa ter tramitação e substituir aquela que está lá em tramitação hoje no Congresso. Nós avaliamos que esse projeto que hoje está em tramitação no Congresso, ele já não dá conta da realidade nova que o Brasil vive. Todas as questões vinculadas a tratados, acordos e mesmo essa coisa da migração no Brasil está sendo tratada muito longe da prioridade que deveria ser estabelecida. Tem tratados aqui que tem há 20 anos, foram assinados e não foram regulamentados no Congresso. Esse tema tem que sensibilizar o parlamento, esse tema deve tramitar com a máxima de urgência e deve fazer pauta da agenda de propostas que o Legislativo deve apreciar e tem que ser aprovado. Veja a seguir a situação dos refugiados políticos e imigrantes clandestinos no Brasil e a questão do trabalho escravo dos bolivianos em São Paulo. O Repórter Senado volta em instantes.